Bom, boa noite a todos que estão nos assistindo, né? Que a paz esteja com todos vocês, no seu lar, na sua casa, na sua família. Mais um dia, mais uma quarta-feira, estamos aqui reunidos para que Deus possa se fazer presente na nossa vida, ministrar em nossos corações. É muito importante que você participe, né? Das lives, e nós estamos falando sobre um assunto muito importante. Eu creio em nome de Jesus que será uma bênção para a sua vida, assim como tem sido para a minha. Eu creio em nome de Jesus que através dessas lives muitas pessoas serão alcançadas. Você que conhece alguém que tem desequilíbrio emocional, tem problemas de ansiedade, preocupações exageradas, sabe, que não consegue dominar suas emoções, indique, compartilhe com essas pessoas, amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho. É importante que você esteja também comentando sobre aquilo que nós estamos ministrando para a sua vida. Então comente, né? Fale lá daquilo que você está sentindo, ou de alguma experiência que você passou. A gente quer ouvir você, né? Queremos ver ali você compartilhando suas experiências conosco. É muito gratificante quando eu vejo pessoas escrevendo: isso aconteceu comigo, eu passei por isso em determinado tempo, né? Suas experiências, como tem sido essas lives de quarta-feira, né, sobre cura interior, como tem chegado a sua vida, né? Então é importante você compartilhar com as pessoas que você conhece. Quanto mais pessoas ouvirem essas ministrações, mais pessoas vão ser alcançadas pelas mãos de Deus, vão ajudá-las profundamente, né? Vivemos tempos em que nós estamos tendo as nossas emoções afloradas, que muitas vezes as pessoas vão por outros caminhos, né? Para camuflar os seus problemas, tomam remédios exageradamente, né? Para controlar suas emoções, para controlar sua ansiedade, para controlar aquele desequilíbrio. Não sou contra tomar remédio, não sou contra os remédios nem os médicos, mas existem coisas na nossa vida que nós precisamos aprender, e através da palavra de Deus nós aprendemos a ter equilíbrio em tudo na nossa vida. Deus nos diz e nos ensina através da Bíblia, da sua palavra, que nós devemos ter equilíbrio das nossas emoções, que ter sentimento não é ruim, é saber controlá-los, equilibrá-los na medida certa. É isso que Deus quer nos ensinar a nos conhecer a nós mesmos, né? A nos conhecer e também poder, quando nós começamos a conhecer a nós mesmos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, nós começamos também a entender as pessoas, a lidar com as pessoas, a como se relacionar com as pessoas, porque na vida nós sempre vamos ter problemas. Relacionamentos não é fácil, vivemos em sociedade, pessoas imperfeitas, pessoas com personalidades e pensamentos diferentes de nós, né? Cada um tem sua maneira de pensar, tem a sua personalidade, né? Tem as suas características, e é esse ponto que nós temos que aprender, conhecer a nós mesmos, saber qual é a nossa fraqueza, aonde nós somos mais fracos. E a palavra de Deus diz que nós devemos nos aperfeiçoar naquilo que nós somos fracos, deixar Deus trabalhar, Deus tratar.
E a palavra de Deus nos ensina isso. Estamos só no começo, temos muita coisa para aprofundar, ainda estamos bem no início de tudo, mas hoje, como não ser guiado pelos seus sentimentos? Como não ser guiado pelos seus sentimentos? Né? A gente vê tantas pessoas que depois caem no arrependimento porque não souberam controlar suas emoções e os seus sentimentos o guiaram, e assim eles fizeram coisas que depois vieram se envergonhar e se sentir extremamente culpado, e isso trazer a eles consequência muito grave para a sua vida, coisas terríveis para a sua vida. Então, é o ponto principal que nós cristãos temos que ter o equilíbrio, né? Nem muito, nem menos. Temos que ter o equilíbrio. Ser sábios, né? Saber administrar a nossa vida no total, no corpo, na alma e no espírito. E isso é muito importante. Amém? Eu creio que as pessoas já estão entrando aí, né? Temos quantas pessoas, Giovana? Uns 4 pessoas, mas nós já vamos começar, já deu 8 horas. Então nós vamos começar a live agora, né? Começar a ministração. A live já começou, a ministração, né? Hoje eu estou um pouquinho meia aérea, né? Mas vamos aqui entrar num assunto muito importante. Como não ser guiado pelos seus sentimentos. A segunda parte, né, de administrando suas emoções. Existem várias definições para a palavra emoção. De acordo com o dicionário, a raiz do termo vem do latim, que significa esmovere, que significa afastar-se, né? Penso que essa definição é muito interessante, porque as emoções carnais, penso que essa definição é muito interessante, porque é exatamente isso que as emoções carnais e não crucificada tentam fazer. Bem? Aleluia, Jesus. Levar-nos a segui-las, nos afastando da vontade de Deus. Na verdade, este é o plano de Satanás para a nossa vida. Fazer com que vivamos com base nos nossos sentimentos carnais, de modo que nunca andemos no Espírito. O dicionário também diz que as emoções são uma reação subjetiva, complexa, geralmente forte, envolvendo mudanças fisiológicas, como uma preparação para a ação. Isso é verdade. Por causa da sua complexidade, as emoções não são fáceis de explicar, o que às vezes torna difícil lidar com elas. Por exemplo, há vezes em que o Espírito Santo está nos guiando. E agora, o que a gente faz? Bem? Voltando novamente, porque caiu a internet, me perdoe os irmãos aí que estamos. Por exemplo, às vezes em que o Espírito Santo está nos guiando para fazer alguma coisa e as nossas emoções se envolvem na situação e ficamos totalmente empolgados em fazer o que nos é ordenado. O apoio emocional nos ajuda a sentir que Deus realmente quer que façamos aquilo. Consideramos o apoio emocional como a confirmação da vontade de Deus. Outras vezes o Senhor nos impulsiona a fazer determinada coisa, mas nossas emoções não querem ter nada a ver com o que Deus está nos revelando.
e nos pedindo para fazer. Elas não nos dão qualquer apoio, bem? Às vezes a gente tem esses conflitos. Geralmente, quando a gente tem algum sentimento no nosso coração, a gente fica procurando saber, será que isso é de mim ou é de Deus, né? E existe uma forma correta de nós fazermos com que aquilo que nós estamos sentindo em nosso coração, estamos experimentando, para que sabemos que aquilo vem de Deus, devemos orar pedindo confirmação a Deus. Pedimos mais uma confirmação de Deus. E a forma que Deus vai usar, certamente vai te dar a certeza que não são suas emoções, não são os seus sentimentos, mas sim o Espírito Santo te guiando. É às vezes complexo, porque muitas vezes é o contrário acontece. Às vezes achamos que algo é de Deus e às vezes é as nossas emoções aflorando e nos fazendo, nos enganando a nós mesmos e achando que aquilo é de Deus, né? Já vi muitas pessoas fazerem, mas eu achei que era de Deus, porque eu senti no meu coração. Eu quero contar a experiência de um jovem que a gente era pastor há muitos anos atrás, e ele começou a namorar uma jovem, praticamente uma adolescente, e ele era já um rapaz, né, um moço já na sua idade, e eu fui conversar com ele e disse para ele, Deus tem planos na sua vida, de você ser pastor, um homem de Deus, e você pega e começa a namorar uma criança praticamente, né? Que não tem experiência, não é madura, não vai ter o equilíbrio emocional, não tem nada a ver, você está saindo fora do propósito de Deus, né? E ele me disse assim, mas Deus falou comigo no meu coração, eu sinto que é de Deus. Ele estava apaixonado. E eu citei para ele Provérbios, que fala que o coração é enganoso. Falei, a palavra de Deus diz que o coração é enganoso. Você está se enganando, você está se deixando enganar e achando que isso é de Deus, mas são os seus sentimentos, é o seu coração dizendo coisas que não é Deus. Mas eu vou orar por você e eu creio em nome de Jesus. Eu disse isso para ele, que Deus vai mostrar para você que ela não é a tua escolhida, que não é a pessoa que você está se enganando. Teu coração, teus sentimentos estão te enganando. E em determinado tempo, passado alguns meses, ele chegou chorando em mim e disse, pastora, a senhora tinha razão, né? Aconteciam umas coisas e Deus falou, tá vendo? Você estava agindo por as suas emoções. Eu vi que aquela pessoa não era de Deus para mim. E aí eu terminei tudo com ela. E passado algum tempo, não demorou muito tempo, Deus colocou na vida dele uma moça, uma jovem de Deus, e saiu para o ministério com ele, e isso tem sido uma bênção nas mãos de Deus. E eu nunca me esqueço desse dia que eu falei para ele tomar cuidado, porque era o coração dele que estava enganando ele, que era enganoso. Então muitas vezes nós deixamos o nosso coração, as nossas emoções, nosso sentimento nos guiar. Em tudo na nossa vida, nós temos que agir na direção de Deus. Por isso que é importante nós temos conhecimento da palavra de Deus. Então, tudo isso que você que está me assistindo hoje, a ministração, você está aprendendo a diferenciar, a saber o certo ou errado, quando é as emoções e quando é Deus. Muitas pessoas às vezes chegam, né, a gente vê, já aconteceu muito, de pessoas falar, Deus está falando contigo e tal, tudo movido na emoção, né, naquele momento da emoção, e fala as coisas. Então a gente tem que tomar o cuidado
com as pessoas. E muitas vezes líderes trabalham isso, o emocional das pessoas dentro da igreja. Então a gente vê lá as pessoas pulando, as pessoas, não estou assim julgando ninguém, eu estou apenas aqui dando o meu parecer. A pessoa rola no chão e faz, e acontece, e gira, e mexe, e você vê que muitas vezes as pessoas são levadas a fazer isso pela emoção, e muitas vezes não é o Espírito Santo de Deus. Depois as pessoas me perguntam muito isso, né? Pastora, fulano lá na igreja faz isso, e pula, e grita e tal, e nossa, uma bênção dentro da igreja, mas eu vi fazendo isso, fazendo aquilo. Ué, não entendo essas pessoas, porque dentro da igreja elas são movidas pela emoção, e ali elas agem no emocional, não no Espírito de Deus, e saem lá fora, elas continuam sendo as pessoas emocionais, as pessoas carnais, que sempre são. Porque não é o Espírito de Deus que está guiando, está conduzindo a sua vida, é eles próprios e suas emoções. Então temos que tomar cuidado, e falar sobre emoções, sobre administrar, é muito bom, porque esclarece muitas dúvidas que as pessoas têm. Muitas vezes as pessoas ficam até escandalizadas, né? Quanto às pessoas que estão lá na igreja. Amém. Glória a Deus. Então, nós vamos aqui voltar. Desculpa, irmãos, a internet está muito ruim, né? Vamos ver o que está acontecendo. Todas as quarta-feiras essa luta. Vamos estar orando, porque o inimigo está levantando. A internet estava boa até agora há pouco. Foi a gente começar a live, ela começou a cair. Mas, irmãos, nos perdoa, tenha paciência, que ela volta. Nós falamos que outras vezes o Senhor nos impulsiona a fazer determinadas coisas, mas nossas emoções não querem ter nada a ver com o que Deus está nos revelando e nos impedindo e nos pedindo para fazer. Elas não nos dão qualquer apoio. Em momentos como esse, é mais difícil obedecer a Deus. Somos muito dependentes do apoio emocional. Então, por isso que muitas vezes a gente vê pessoas, né? E a gente pergunta, mas por que a pessoa conhece a verdade, conhece a palavra de Deus e está fazendo essas coisas, né? E aí a gente vê porque são levadas pela carne, são levadas pelas suas emoções, são levadas pelos seus sentimentos e muitas vezes cometem loucura. Portanto, se nos falta o entendimento sobre a natureza instável das emoções, Satanás pode usá-las ou usar a falta delas, né? De todas as formas, o diabo tenta usar a nossa fraqueza contra nós. Então, eu me lembro no passado que eu era uma pessoa muito briguenta, muito iracunda, né? E mirava facilmente, e aí a minha boca dizia palavras que depois eu me arrependia, sabe? Jogava minha frustração, minha raiva, aquela coisa pesada, e depois eu tinha arrependimentos muito grandes. Eu falava com Deus: Pai, por que eu fiz isso? Eu não queria ter falado isso, eu não queria ter agido dessa forma. Eu chorava, me sentia culpada, me condenava a mim mesmo, não Deus, mas eu me condenava. Então, para mim era muito frustrante, era muito desgastante, porque eu me desgastava naquele momento e depois aí eu tinha que consertar, tinha que orar, eu ficava mal, me sentindo a pior das pessoas. Então, o desequilíbrio emocional me trouxe coisas muito ruins, que me fez sofrer demais, né? E Satanás usava isso contra mim, porque era uma coisa assim que o pastor falava assim para mim: Marli, isso só acontece com você.
O diabo sabe a tua fraqueza, por isso que ele vai lá, sabe como você é, que você vai brigar, que você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então o diabo pega, sempre usa isso. E eu comecei a analisar, comecei a orar e falar com Deus: Pai, eu não quero mais ser fraca nessa área. Eu preciso me controlar, me dê sabedoria, me dê graça, me ajuda, eu ser mais mansa, ter mais domínio, mais controle sobre minhas emoções, me dê sabedoria para agir. Então, muitas vezes, quando eu estou irada, muitas vezes, quando eu estou com raiva, né, naquele momento, magoada, ferida, eu dou um tempo em oração, dou um tempo orando, buscando a Deus, não tento resolver naquele momento e deixo passar. E quando Deus falar, agora sim, minha filha, e tudo caminha bem, né? Porque tudo aquilo que a gente faz com equilíbrio, quando eu vejo que estou controlada, quando eu sinto que o meu emocional está equilibrado, que aquilo dentro de mim, aquela ira passou, aquela raiva passou, aquele momento, aquele instante, aí eu tento resolver aquela questão. E eu falo: Satanás, e quando eu vejo levanta o diabo e que vem afrontas contra mim, e acontece, eu fico em espírito orando a Deus para mim não fazer besteira, para mim não cometer, né? E como nós vamos falar mais para frente, nós vamos falar sobre as personalidades, e a minha personalidade é uma das personalidades mais fortes do lado emocional. Então, se Deus não for na vida desse tipo de personalidade como a minha, a gente não vive uma vida feliz. Deus tem que estar, o Espírito Santo tem que estar nos guiando, nos dirigindo. O Senhor está sempre nos dando sabedoria para a gente conseguir sempre estar equilibrada. Mas às vezes ainda dá uma desviada e fala: não, meu Deus, não posso voltar a ser a velha Marli, né? A velha Marli não pode se manifestar. Glória a Deus. Somos muito dependentes do apoio emocional, portanto, se nos falta o entendimento sobre a natureza instável das emoções, Satanás pode usá-las ou usar a falta delas para nos manter fora da vontade de Deus. Acredito firmemente que nenhuma pessoa possa caminhar dentro da vontade de Deus e andar em vitória, seguir o conselho das suas emoções. É como eu disse, é muito frustrante, você sente a pior das pessoas, você sente um derrotado, né? Eu vi as pessoas assim que eram mansa, equilibrada, que conseguia dominar suas emoções, e eu dizia: Deus, eu quero ser igual fulano. Por que eu não sou igual? Ele é manso, tranquilo, né? As pessoas falam, ele fala no mansidão, e por que eu não sou assim? Queria ser assim. Aí Deus foi me fazendo conhecer a mim mesmo, conhecer a minha personalidade, que a personalidade daquela pessoa era uma e a minha era outra. Eu tinha que aprender a ter o equilíbrio, né? Ter a minha personalidade, mas com equilíbrio, porque eu não posso agir nas minhas emoções. Ai, voltou. As emoções, ó Deus. O sábio também ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá habilidade para obter sábios conselhos. Amém, irmãos? Está caindo a internet. Eu peço aos irmãos que tenham paciência, né? Que nós vamos terminar essa live em nome de Jesus. Está amarrado todo espírito das trevas, todo impedimento cai por terra em nome de Jesus.
né? Está em Provérbios 1:5, o sábio também ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá a habilidade para obter sábios conselhos. O que quer dizer? Para poder dirigir o seu caminho retamente. Bem? Então, quando nós sabemos dirigir nossos caminhos retamente no Senhor, guiado pelo Espírito Santo, somos tidos como sábios, somos considerados pessoas sábias por Deus. E é isso que nós queremos. Pelo fato de que há vezes em que nos é permitido desfrutar as nossas emoções e o apoio que elas nos dão. E também há vezes em que as nossas emoções trabalham contra nós. Geralmente é difícil ensinar as pessoas como saber e quando estão ouvindo, como saber quando estão ouvindo a voz de Deus. E quando estão ouvindo suas emoções, né? Trabalham contra nós pelo fato de que às vezes em que nos é permitido desfrutar das nossas emoções e o apoio que elas nos dão, e também há vezes em que as nossas emoções trabalham contra nós. Geralmente é difícil ensinar as pessoas como saber quando estão ouvindo a voz de Deus e quando estão ouvindo suas emoções. As pessoas geralmente perguntam isso pra gente, né? Pastora, como eu sei se é de mim mesmo ou se é de Deus? É por isso que eu disse mais atrás que a gente tem que estar orando sempre, pedindo a Deus confirmação. Se você tem dúvida, ora novamente, Deus confirmou, e mesmo assim ainda você acha que há dúvida, que é de ti mesmo, da tua cabeça, ora novamente, Deus confirmar a terceira vez, acredite, confie e faça aquilo que o Senhor está pedindo. Amém? Só porque estamos tendo um sentimento meloso de que devemos dar alguma coisa a alguém, isso não significa necessariamente que seja a vontade de Deus. Eu amo dar coisas, né? E realmente isso é uma das maiores alegrias para mim, da minha vida. Mas tive de aprender que dar alguma coisa a alguém nem sempre ajuda essa pessoa, né? Aí, muitas vezes eu entro em conflitos. Por causa do meu coração doador, eu tenho uma vontade de ajudar as pessoas. Às vezes, quando eu não tenho condições, me dá uma tristeza na minha alma. E quando eu dou um presente, que eu vejo a alegria da pessoa, isso me traz prazer, alegria. E isso é muito bom, é maravilhoso para mim, né? É gratificante para mim. É que nem quando alguém está no semáforo e a gente vê que a pessoa está drogada, está bêbada e pedindo dinheiro. De primeiro eu dava, e eu entrava em conflito. Falei, se eu dou dinheiro, ele vai lá comprar droga ou bebida, eu vou estar financiando o vício dele, né? Mas quando eu não dava, meu coração ficava se sentindo culpado, porque é o meu sentimento, as minhas emoções, né? Mas eu aprendi com uma mulher que era muito sábia, minha mãe, que ela dizia assim: dinheiro eu não dou, uma que eu não tenho, outra que eu não sei para que ele vai fazer com o dinheiro. Mas nunca, minha filha, nunca negue nenhum prato de comida para aqueles que bater na tua porta. Aprenda isso comigo. Todas as vezes que alguém pedir um prato de comida ou um copo d'água, nunca negue. E minha mãe contava uma história. Ela dizia assim: às vezes Jesus, os anjos podem vir disfarçado de mendigo e bater na tua porta. E aquele dia ele vai te provar.
E se de repente aquele mendigo é Deus provando você, o teu amor, né? Então aprendi com a minha mãe que quando alguém pede um prato de comida, você nunca deve negar. Se alguém lhe pedir um copo d'água, você nunca deve negar. Mais dinheiro, minha filha, pense 2 vezes, você não sabe o que ele vai fazer. Então eu ficava em conflitos, porque eu aprendi com a minha mãe a dar esmola. E falando nela, eu fico emocionada, porque minha mãe faleceu, mas a minha mãe nunca fazia a comida certinha. E às vezes a panela ficava com comida, ela sempre fazia mais. E eu falava assim, mãe, para que esse mundo de comida? E ela dizia assim, minha filha, eu não sei, vai que chega alguém com fome. E se ele chegar com fome, a comida está pronta. E sempre tinha mendigo à porta da casa da minha mãe, e minha mãe nunca negou um prato de comida. E Deus nunca deixou faltar a sua mesa. E isso é uma característica, irmãos. Então, às vezes a gente, movido pelas emoções, a gente vai e dá dinheiro, e a pessoa vai lá, compra cachaça, vai lá, compra drogas. Então, comida a gente tem que dar sempre, né? E a mesma coisa. Tem que fazer lá mesmo. Sempre. Voltou? Desculpa aí, novamente, a todos que estão assistindo. A internet aqui em casa não tá boa. A próxima live nós vamos fazer na igreja e vai ser muito melhor, viu? Não sei o que está acontecendo. Tá em dia, tá paga. Não sei o que aconteceu. E na verdade, algo que pode ser nocivo por impedir o que Deus está tentando fazer em sua vida, né? Muitas vezes a gente, levado pelas nossas emoções, tentamos ajudar alguém, né? E não é aquilo que Deus quer. Até quando vamos ajudar uma pessoa, nós temos que orar e pedir a direção de Deus. E isso é de mim mesmo ou o Senhor quer que eu ajude? Porque eu me lembro de hoje pastor, na época obreiro, que tentou ajudar um pastor amigo dele, e Deus estava tratando com esse amigo dele. E quando ele foi para ajudar, Deus falou assim, não é para ajudar. Não é para ajudar seu amigo. Porque o que eu estou fazendo na vida dele é para ele crescer e amadurecer. Estou dando experiência para ele. Estou dando a ele provas para ele crescer e amadurecer. Não quero que você interfere, porque se você interferir ajudando ele, vai sobrar para você. Ele falou, opa, Deus, então não. Aí ligou para esse pastor falando, infelizmente não vou poder te ajudar, mas vou orar por você. Então essa experiência foi muito bonita. Hoje pastor, um grande homem de Deus, mas ele era obreiro na época quando Deus deu essa experiência para ele. Não ajude, porque se você ajudar ele, vai sobrar para você, porque eu estou tratando dele, trabalhando na vida dele. Se, por exemplo, a pessoa não estiver fazendo a sua parte, para cuidar do que tem, Deus pode permitir que ela passe por necessidade até que aprenda a cuidar do que possui.
Muitas vezes as pessoas estão passando por certas coisas, alguma dificuldade na sua vida, por um aprendizado, Deus ensinando ele a cuidar melhor, a fazer as coisas melhor, a administrar melhor. E muitas vezes Deus não quer que a gente interfere naquilo que Deus está fazendo. É que nem quando um pai está corrigindo o filho, né? Pega uma cinta para dar uma cintada e a mãe entra no meio. Você sabe o que acontece, né? Quem leva a cintada é a mãe. Assim acontece conosco quando nós interferimos na disciplina e na correção de Deus para com seus filhos, e a gente com dó, movida pelo coração generoso, vamos lá e tentamos ajudar e se damos mal. Ele sobra pra gente, levamos a cintada de Deus no lugar daquela pessoa, né? Então a pessoa nunca vai aprender e ainda vamos ser prejudicado por algo que Deus não pediu para a gente interferir. Então isso é muito importante, amém, irmãos? Mas a pessoa que age por emoção verá uma necessidade e simplesmente se sentirá movida a suprir sem buscar sabedoria. No primeiro capítulo de Provérbios, a Bíblia nos ensina que devemos agir considerando as coisas com sabedoria. Se não seguirmos este conselho bíblico, poderemos impedir que uma pessoa cresça e aprenda a aceitar a responsabilidade pessoal. O outro lado da situação também precisa ser levado em consideração. Pode haver alguém que não seja totalmente maduro no Senhor e tenha muito a aprender. Ele está passando necessidade e sua necessidade pode ser resultado de não saber o que fazer. Deus pode ainda nos levar a ajudar alguém nessas condições, porque todos nós precisamos de encorajamento enquanto estamos crescendo no Senhor. Todos nós erramos na vida por ignorar os caminhos de Deus. Mesmo quando começamos a aprender os seus caminhos, ainda leva muito tempo para vermos todas as situações negativas em nossa vida se transformarem em positivas. Podemos beneficiar grandemente uns aos outros, sendo sensíveis à direção do Espírito Santo, para ajudarmos de diversas maneiras. Apenas se sentir movido emocionalmente não é ser guiado pelo Espírito Santo. As emoções sempre devem ser submetidas à sabedoria. Se a sabedoria estiver de acordo, então podemos seguir em frente com o nosso plano. Eis aqui um exemplo. Todos nós amamos nossos filhos e sabemos como é difícil vê-los privados das coisas que querem e de que necessitam. Quando temos a capacidade de dar a eles essas coisas, a maioria de nós quer livrá-los de qualquer situação difícil em que eles estejam. Isso pode ser muito bom na maioria das vezes. É bom ajudar nossos filhos, fazer com que eles saibam que podem contar conosco quando precisarem de nós. No entanto, amém? Preservá-los de todas as situações difíceis, a luta é parte do processo que a todos nós precisamos, né? A luta é parte do processo que todos nós precisamos passar a fim de amadurecer. O filhote de águia, enquanto ainda está no ovo, desenvolve um pequeno dente afiado na ponta do bico.
Ele usa esse dente para golpear repetidamente a casca até que ela finalmente rache e se abra. Esse processo demora muito e exige muita tenacidade. Às vezes, pessoas bem intencionadas tentam ajudar quebrando a casca. Quando isso acontece, o filhote de águia morre. Assim como o bebê águia, os jovens precisam da experiência do esforço para ajudá-los a se preparar para a vida. Devemos ajudar nossos filhos, mas não a ponto de impedir que eles amadureçam. Pessoas emocionais. Uma pessoa emocional é alguém que é facilmente afetada ou agitada pelas emoções. É bom conhecer a nós mesmos e a nossa personalidade. Algumas pessoas são mais guiadas pelas emoções do que outras, e saber disso pode impedir muitos desgostos e dores na vida. Ainda não nos encaixemos na categoria de uma pessoa emocional. Cada um de nós tem emoções e corre o risco de ser guiado por elas. Podemos nos levantar um dia pela manhã, nos sentindo deprimidos e continuarmos com esse sentimento ao longo do dia. No dia seguinte, podemos acordar zangados, com vontade de criticar alguém, e é isso que acabamos fazendo. Outras vezes, podemos acordar sentindo pena de nós mesmos e sentaremos em um canto para chorar o dia inteiro. Se permitirmos, os sentimentos vão provocar problemas que farão com que saiamos da vontade de Deus e façamos a vontade de Satanás, o enganador. Desperdicei muitos anos da minha vida seguindo meus sentimentos. Se eu acordasse me sentindo deprimida, ficava deprimido o dia todo. Tenho aprendido que eu posso resistir a essas emoções. Temos que colocar vestes de louvor, como a Bíblia ensina em Isaías 61:3. Eu vou ler para você. E pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Bem? O que é vestir vestes de louvor? Já aconteceu, muitas vezes acontece comigo, eu estar angustiada, de estar com uma coisa ruim dentro de mim, essas várias situações que eu citei aqui. Aí eu sempre começo assim, quando eu estou muito agitada, quando estou muito preocupada, ansiosa com alguma coisa, com alguma situação, eu começo a cantar. Cantar para mim é como se eu estivesse fazendo uma oração em relação àquilo. Por exemplo, quando estou com dificuldades financeiras, né? E teve uma época que meus filhos falavam: mãe, a senhora só tem esse louvor na boca. Deus proverá, não cai uma folha da árvore, se Deus não quiser. Deus faz sair água da rocha. E eu ficava o dia inteiro com esse louvor. Deus proverá, Deus proverá. Porque naquele momento eu precisava vestir veste de louvor. Porque se eu não cantasse um cântico que viesse ser uma oração para mim, aqueles sentimentos negativos, aquelas preocupações, aquela ansiedade, aquilo ia tomar conta de mim. Então eu comecei a ter como escape o louvor, ouvir louvor quando estava para baixo, louvor para animar, quando eu queria ter um momento com Deus. Então sempre tem que, o louvor é a arma poderosa
contra as nossas emoções negativas. Amém? Então cante louvor. Louve a Senhor. Levantou triste, angustiado, já liga ali ó, no celular ou na caixinha de som, põe o louvor e vai trabalhando, vai fazendo as coisas louvando ao Senhor. Se vai trabalhar, põe o fone no ouvido e vai lá no ônibus ou no carro ouvindo louvor. Quando chegar no serviço, toda aquela coisa negativa, todas aquelas emoções, sentimento negativo caiu por terra. E aí você está forte novamente, colocou tudo no lugar. Então, o louvor é uma arma poderosa para nos trazer equilíbrio, para nos fazer, nos revestir, nos dar força e entender que o diabo não tem poder na nossa vida. Quando ouço louvores, ao fazer isso, luto contra o sentimento negativo que tenta desejar me controlar o dia inteiro. Amém? Ser feliz é nós que decidimos. Você que decide ser feliz. Você que decide ser vitorioso. Você que decide, eu vou lutar e vou vencer. Esses sentimentos que estão aflorando na minha vida, esse desânimo, essa tristeza, essa angústia não vai ter domínio sobre a minha vida, viu, Satanás? E cante louvor de guerra, canta louvor que te levanta, que te põe para cima, assim como as músicas seculares, muitas músicas seculares que as pessoas ouvem, deixa elas para baixo, deprê, né? Os louvores ao Senhor nos levanta, nos põe para cima, a olhar para o céu, a levantar a cabeça e dizer, eu vou conseguir em nome de Jesus. Pois a vitória é minha em nome de Jesus. Satanás, você não vai colocar na minha mente isso. Você não vai me desanimar. Eu não vou ter esses pensamentos negativos. Precisamos aprender a estar ciente das nossas emoções e saber como administrá-las corretamente. Uma maneira de fazer isso é reconhecer os tipos diferentes de personalidades e saber como eles reagem de forma diferente a situações semelhantes. Então, nos conhecer é muito bom, irmãos. E na quarta-feira que vem, nós vamos falar dos 4 tipos básicos de personalidade. Aprendendo isso, qual é o seu temperamento, você vai entender de muitas coisas que você não compreende na sua vida, né? Que você pergunta para Deus, muitas dúvidas que você tem, muitas coisas, muitas frustrações que você guarda dentro de si. Então, quarta-feira que vem, nós estaremos falando sobre os 4 tipos básicos de personalidade, né? Então, vamos falar sobre colérico, fleumático, melancólico e sanguíneo. São os 4 temperamentos básicos em qual foi estudado, né, sobre esses temperamentos, a psicologia, né, na psiquiatria. Então, foi feito um estudo muito profundo sobre isso, sobre esses tipos de personalidade. São os 4 básicos, e aí estudando sobre isso, nós vamos nos conhecer e saber mais de nós. Então, se prepare quarta-feira que vem para estar conosco, nos perdoe, né? A live hoje, a internet aqui em casa não está boa, mas na quarta-feira que vem vou estar indo para a igreja e fazendo lá, e não vai acontecer isso em nome de Jesus, amém, irmãos? É muito complicado, né? A gente paga por uma boa internet e é isso que a gente recebe. Mas os irmãos podem entender que isso é uma guerra espiritual. Isso é o inimigo tentando de todas as formas nos impedir de fazer esse trabalho, de ministrar o coração de vocês. Então eu creio em nome de Jesus que todos vocês estão me assistindo, tiveram paciência, esperaram voltar, né? Entendam que não tinha como fazer, tinha que esperar, né?
Isso também até me atrapalhou, me desorientou um pouco, porque eu fiquei triste por isso, né, nesse momento, mas nós estamos falando sobre emoções, né? Estamos falando como equilibrar, né? Consegui terminar o estudo. Eu orei a Deus, falei, Senhor, eu preciso terminar essa live, eu preciso que a tua palavra chegue ao coração deles, né? Em nome de Jesus, faz com que caia por terra esse impedimento. O diabo não tem poder nas nossas vidas. Então eu creio também que não é só questão de sinal da internet, mas uma guerra espiritual. E eu creio que com isso, né, o diabo não fica furioso, bravo à toa. Eu creio que a palavra de Deus está chegando no teu coração e está fazendo uma grande obra na sua vida, assim como na minha. Em nome de Jesus eu creio. Feche os teus olhos aí, você agora, e pense agora sobre a sua vida, sobre você. Enquanto isso eu vou estar orando para você. Senhor Deus Todo-Poderoso, te dou graça, Pai, Pai bendito e maravilhoso. Conseguimos chegar até o final dessa live. O Senhor entende, meu Deus, a guerra no mundo espiritual que estamos enfrentando. Mas eu creio em nome de Jesus e acredito no Senhor, na sua palavra, e creio no teu propósito, que tudo quanto estamos fazendo é para a honra e glória do seu nome. Alcança cada uma dessas vidas que estão assistindo a live e aqueles que ainda vão assistir. Ó meu Deus, comece a operar em seus corações, trazendo equilíbrio às suas emoções, sendo pessoas sensatas, dirigidas e guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Que é isso que a tua palavra nos ensina, e quem tem que dirigir a nossa vida é o Senhor Jesus. E eu creio, Senhor, que nós já levamos o nosso eu crucificado na cruz, que a nossa personalidade, as nossas formas de pensar, de agir, nossos sentimentos, nossas emoções, nós levamos sobre a cruz do Calvário, crucificando, meu Deus, todas as emoções negativas, sentimentos negativos que vêm sobre nossas vidas. Ó Pai, sentimentos carnais, ó Pai, que tentam nos dominar e nos afastar da tua vontade, do teu propósito, do teu plano, Senhor, maior. Eu creio em nome de Jesus que cada vida será alcançada, que o Senhor nos dará sabedoria, o Senhor nos dará conselho da tua palavra, da tua parte. O Senhor dirigirá as nossas vidas, nossas emoções, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, meu Deus, e nos trará, meu Deus, o equilíbrio que precisamos. Toda angústia, toda tristeza, meu Deus, toda ansiedade, Pai, que é lançado sobre nossas vidas, esse desequilíbrio, Pai, que acontece na vida daqueles que, meu Deus, estão agora neste momento, ainda que, Pai, o Senhor conhece cada coração e cada vida, meu Deus. Em nome de Jesus, através do teu Espírito Santo, ministrador, que ministra, que é o nosso ajudador, que é o nosso conselheiro, que é o nosso guia, que dirige as nossas vidas, vai de encontro a cada um agora, meu Deus, alcançando poderosamente em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. E que o Senhor vai de encontro a cada um dos seus anseios, dos seus sonhos, dos seus projetos. Que o Senhor lhe dê saúde, que o Senhor lhe proteja, que o Senhor guarde a sua casa, a sua família, os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.